Olá, eu me chamo Cristina Spout Lorenzetti, faço licenciatura em Física no IFSC Araranguá, sou bolsista do CNPq no grupo de pesquisas IF Science e hoje estou aqui para apresentar mais um vídeo da minha disciplina de Física 4 que eu vou compartilhar com vocês aqui no IF Science. O tema de hoje é sobre ondas gravitacionais. E para a gente falar sobre ondas gravitacionais, geralmente vem aquela imagem típica na nossa cabeça, que foi muito disseminada recentemente em virtude das detecções das ondas gravitacionais que a gente teve não faz muito tempo, né? Essa imagem aqui, ela foi amplamente disseminada na mídia. E geralmente a gente lembra dela quando a gente vai falar sobre ondas gravitacionais. Mas por que a gente lembra dela? Né? Como que a gente entende ondas gravitacionais? O que são ondas gravitacionais? É impossível a gente falar sobre ondas gravitacionais sem a gente falar sobre a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Né? As ondas gravitacionais elas foram uma consequência das equações de campo do Einstein, né? Das equações de campo da teoria da relatividade geral, que foram desenvolvidas por Einstein e também por outros estudiosos, né? Mas então as ondas gravitacionais são uma consequência teórica direta da relatividade geral. Então a gente precisa falar sobre essa teoria. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender o que a gente entendia por gravidade antes do Einstein, antes de 1915, né, quando a gente teve a teoria da relatividade geral. Bom, a gente tinha antes uma das teorias mais robustas, que era a gravitação universal, que foi desenvolvida por Isaac Newton lá no início do século XVIII. Né? Ele publicou essa sua teoria no livro Principia, que é esse livro que está aqui a capa, que dizia, né, a gravitação universal basicamente dizia que a gravidade era uma força que agia à distância, ou seja, entre aspas, aí ela era uma força invisível, ela agia à distância entre os corpos, ela não precisava de um meio ali para estar agindo. E essa força ela era proporcional ao produto das massas dos corpos, né? Aqui a gente tem na equação m1 vezes m2, que são a massa dos corpos, e ela era inversamente proporcional, ou seja, ela diminuía conforme o quadrado da distância. Né? Então, conforme esses objetos iam se afastando, essa força ela diminuía com o quadrado desse aumento da distância. Né? Então, essa aqui era a expressão básica da gravitação universal, certo? Mas então surgiu uma certa pergunta: qual a velocidade de propagação da força gravitacional? Nem o próprio Newton, na época, sabia essa resposta. Né? Ele não sabia ao certo qual que era a velocidade de propagação. Hoje, estudiosos que observam essa teoria e também a expressão dela, dizem que levaria a uma velocidade infinita, o que a gente tem algumas consequências bem bizarras. Por exemplo, se um corpo, se a gente aumentasse a massa de um corpo, né, todos os outros corpos saberiam dessa informação instantaneamente, já que a velocidade seria infinita. Ou, por exemplo, se dois corpos se afastassem um dos outros, todos os outros corpos também saberiam instantaneamente. E aí eu não falo somente dos corpos que estão perto um do outro, como, por exemplo, o Sol e a Terra, mas todos os corpos do universo, já que a velocidade seria infinita. Né? Então, essa é uma resposta, né, a essa pergunta um tanto quanto estranha. Mas era a resposta que a gente tinha até a teoria da relatividade geral, certo? Então, vamos continuar andando aí na nossa linha do tempo. Vamos voltar para o Einstein. Agora, em 1905, ainda com a teoria da relatividade restrita. Um dos postulados do Einstein falava sobre a velocidade da luz. A velocidade da luz seria um limite da natureza. Somente a luz, né, somente a radiação, as ondas eletromagnéticas, a informação eletromagnética teria essa velocidade tão alta. Né? Nada que tivesse massa poderia chegar nessa velocidade da luz. Por exemplo, hoje a gente acelera partículas a 99,99999% da velocidade da luz, mas a gente nunca atinge de fato a velocidade da luz. Então, por isso que ela é um limite na natureza. E essa velocidade é 300 mil quilômetros por segundo. E esse limite imposto nessa teoria trouxe algumas consequências bastante estranhas para a gente que está acostumado com a nossa realidade, onde tudo é muito lento. Né? E uma dessas consequências, por exemplo, é a dilatação temporal e a contração espacial. Por exemplo, se um objeto está se movimentando muito rápido, ele, próximo à velocidade da luz, por exemplo, ele sente essa dilatação temporal. É perceptível, por exemplo, até para os olhos humanos. Só que como a gente não está no nosso dia a dia, essas velocidades relativísticas, como a gente chama, a gente acaba não percebendo. Mas um exemplo bastante prático disso, por exemplo, são os GPS. A gente tem que, a todo momento, ajustar os relógios dos GPS, né, dos satélites que estão em órbita da Terra, porque eles orbitam a Terra com uma velocidade muito alta em relação a gente. E aí são milionésimos de segundos a diferença entre o tempo deles e o nosso tempo. Mas mesmo assim, esses milionésimos de segundos
já influenciam muito no nosso posicionamento geográfico aqui na Terra. Então, é por isso que a gente precisa de uma alta precisão nesses tempos medidos, né? E é por isso também que nos satélites a gente tem relógios atômicos, que são muito precisos. Então, esse é um exemplo prático aí da relatividade agindo, né, em um equipamento que a gente utiliza no cotidiano. E aí, outro exemplo que geralmente é dado também quando se fala sobre esse postulado é o exemplo de que se você viajasse num foguete, né, hipoteticamente, próximo à velocidade da luz, e passasse muito tempo lá, e depois retornasse para a Terra, provavelmente todos os seus amigos que têm a sua idade já estariam bem idosos, bem velhinhos, enquanto que você teria passado pouco tempo para você. Novamente, você experienciou a dilatação temporal. Né? Então, essas são algumas das consequências da relatividade restrita. E aí, outra coisa que Einstein percebeu nessa época é que o espaço e o tempo, eles já não seriam mais absolutos como era na teoria de Newton. Né? E eles também não seriam entidades separadas, eles formariam uma coisa só. Né? Aqui eu trouxe um quadriculado para representar essa malha do espaço-tempo. Seria uma coisa só. Não, a gente não teria o tempo separado do espaço. Eles integram uma mesma entidade. E aí eles já não seriam mais também absolutos, eles seriam relativos, né? Tanto é que a gente tem aquelas consequências lá de dilatação temporal e contração espacial. Então, eles já não são mais coisas absolutas, né? E aí o Einstein ele continuou estudando e também outras pessoas começaram a pesquisar nessa área, né? E aí até que em 1915 surgiu a teoria da relatividade geral. Geralmente se atribui somente ao Einstein, mas a gente teve outros matemáticos importantes que fizeram muitas contribuições para essa teoria. E um deles, eu trouxe uma imagem aqui, que foi o David Hilbert, que inclusive teve contribuições bastante grandes para as próprias equações de campo da teoria da relatividade geral. E aí uma coisa que você pode perceber lá em 1915 com essa teoria é que o espaço-tempo, além de ele ser uma coisa só, o espaço e o tempo formarem uma coisa só, a massa dos objetos pode curvar esse espaço-tempo. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse algo em cima dessa malha aqui, desse quadriculado, ela seria curvada. Como, por exemplo, o que eu trouxe aqui, onde a gente tem a Terra e o Sol. Percebam que o Sol, essa imagem está fora de escala, né? Mas percebam que o Sol ele tem mais massa que a Terra, então ele curva mais o espaço-tempo. E a Terra tem menos massa, então ela curva menos o espaço-tempo. E agora a gravidade já não é mais uma força invisível, algo que age à distância. A gravidade é a percepção desse espaço-tempo curvo. Né? Então, quando a gente tem uma curvatura no espaço-tempo, a gente tem esses efeitos gravitacionais. Né? A natureza da gravidade seria essa curvatura do espaço-tempo. Então, se buscou, né, se trouxe essa curvatura do espaço-tempo. E aí, então, a gente começou a ter esses estudos, a gente teve uma segunda teoria aí sobre a gravidade, né? A gente não tinha mais a gravitação universal, agora a relatividade geral conseguia explicar melhor esses fenômenos. E só agora é que a gente pode falar sobre ondas gravitacionais. Aqui eu trouxe um exemplo onde a gente tem uma estrela aqui que está curvando, né, esse espaço-tempo, e aí aqui a gente tem uma estrela de nêutrons, que seria a fase final de uma estrela muito massiva, que é uma estrela que é basicamente composta somente por nêutrons, e ela tem um diâmetro de 20 quilômetros, né? Então é bem pequeno comparado com o da Terra, por exemplo. Mas a massa é próxima, né? Um pouco mais que a massa do Sol. Então é muita massa concentrada em um espaço muito pequeno, o que torna esse corpo muito massivo. Percebam aqui que a curvatura do espaço-tempo desse objeto é muito maior que dessa estrela aqui do lado, por mais que aparentemente de raio ela pareça maior que essa estrela de nêutrons, né? E aqui outro detalhe que a gente pode perceber que vai ser importante para os próximos passos do vídeo, né? Para as próximas partes do vídeo, é que essa estrela de nêutrons aqui ela também é um pulsar, ela pode ser caracterizada como um pulsar. Por quê? Porque algumas estrelas de nêutrons, elas têm um campo magnético tão forte que ele funciona como um farol. A gente consegue, por exemplo, detectar, né, a radiação sendo emitida a partir desse caminho feito por esse campo magnético. E aí esse pulsar, e aí por isso que a gente chama de pulsar, né, porque a gente recebe os pulsos dessa estrela de nêutrons. E esse pulsar, ele gira tão rápido que ele acaba rotacionando várias vezes por segundo. Né? E aí mas como é tão periódico, é bem certinho, a rotação dele geralmente não muda, né? Até agora a gente só trabalhou com pulsares que não mudavam o seu período de rotação. Então, a gente consegue ter exatamente ali quantas vezes por segundo ele acaba rotacionando, justamente por causa desses pulsos que a gente recebe, por isso que a gente chama de pulsar. Mas então aqui, vejam que essa estrela de nêutrons ela é bem massiva.
Mas agora imaginem que isso aqui não é um sistema parado, né? No universo a gente vê esse sistema aqui girando, ou seja, uma estrela está orbitando a outra. E aí, quando isso acontece, eles acabam arrastando aqui essa deformação do espaço-tempo, né? Esses astros, eles arrastam essa deformação do espaço-tempo conforme eles fazem essa órbita. E aí, essa deformação, ela acaba se propagando. É daí que surgem as ondas gravitacionais, a partir dessa propagação dessa deformação do espaço-tempo, certo? Então, aqui eu trouxe um vídeo para mostrar como que isso acontece, né? Aqui, ó, a gente vai ter duas estrelas de nêutrons, uma orbitando a outra. Esse rabicho aqui já são as ondas gravitacionais sendo emitidas por essas estrelas de nêutron. E aí percebam que quanto mais rápido elas giram e mais elas se aproximam, mais intensas ficam essas ondas gravitacionais. E no momento que elas se fundem, até vou voltar aqui, ó, no momento que elas se fundem, há uma emissão muito grande de ondas gravitacionais. E é isso que a gente consegue detectar com os nossos detectores. A gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas então eu só queria trazer esse vídeo mesmo para mostrar como é que a gente observa como é que a gente acha que é, pelo menos, né, essa emissão de ondas gravitacionais. Deixa eu passar aqui. E aí surge de novo aquela dúvida, né? Será que agora a gente conseguiu a resposta para ela, né? Qual a velocidade de propagação da força gravitacional? Bom, então lá em 1915, o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral junto com os outros estudiosos. Ele publicou em 1916 e foi em 1916 que eles trabalharam em cima dessas equações de campo e conseguiram vários resultados. E um desses resultados foi justamente das ondas gravitacionais. E aí foram dois importantes resultados. Um que falava sobre as próprias ondas gravitacionais, que era uma consequência dessas equações de campo, e o outro resultado bastante importante, que foi a velocidade de propagação dessas ondas gravitacionais, né? Que aí a gente consegue saber então qual que é a velocidade de propagação da própria força gravitacional, né? E aí o Einstein chegou à conclusão que essa velocidade é igual à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Certo? Então agora a gente vai falar mais alguns detalhes sobre essas ondas gravitacionais. Mas primeiro, voltando um pouquinho no tempo, lá no século XIX, quando Hertz conseguiu detectar as ondas eletromagnéticas, que ainda não se tinham corroborado aquelas teorias, né? Eles acreditavam que existiam ondas eletromagnéticas, mas eles nunca tinham detectado. Então Hertz, no século XIX, conseguiu detectar essas ondas eletromagnéticas. E quando ele fez isso, alguns estudiosos, como por exemplo o Lorentz e o Poincaré, eles chegaram a sugerir que a força gravitacional tinha uma velocidade de propagação igual à velocidade da luz, igual à velocidade das ondas eletromagnéticas, né, que é 300 mil quilômetros por segundo. Só que eles não apresentaram isso por trás de uma teoria robusta. Eles também não conseguiram apresentar isso de forma matemática. E aí coube ao Einstein, né, lá em 1916, fazer isso. Então, é importante trazer isso para mostrar que mais pessoas já tinham pensado isso antes do Einstein, né, mas quem de fato consolidou esse pensamento foi lá em 1916 o Einstein, né, com sua teoria da relatividade geral. Mas então aqui a gente vai começar a montar uma linha do tempo agora. Lá em 1916, o Einstein desenvolveu essas equações dele e chegou nessas consequências da relatividade geral, que uma delas, né, eram as ondas gravitacionais. Só que até então não se tinha consenso na comunidade científica de que elas existiam. O próprio Einstein uma vez chegou a redigir um artigo que acabou não sendo publicado, mas desacreditando a existência dessas ondas gravitacionais. Foi só lá na década de 60 que eles conseguiram continuar desenvolvendo essas equações de campo, né? Porque as equações de campo elas não ficaram paradas, elas continuaram sendo estudadas, né? Inclusive na década de 60 a gente também teve desenvolvimentos bem importantes com os buracos negros, lá com Roger Penrose, por exemplo. E aí outro estudo bastante importante foi com as ondas gravitacionais, no qual se chegou à conclusão de que elas carregavam energia. Então, se elas carregavam energia, provavelmente elas tinham uma existência física, porque até então não se tinha chegado nessa conclusão. E aí, se elas eram ondas que não carregavam energias, seria uma onda bem estranha para a gente, né? Porque até então, pelo paradigma que a gente tem, as ondas elas carregam energia, né? Então, se ela fosse uma onda que não carregasse energia, seria algo bastante estranho para a gente. Mas, então, em 1960 já se chegou nessa conclusão de que as ondas gravitacionais carregavam energia, então elas poderiam existir, mas ainda não se tinha detectado. Mas já foi um marco bastante importante para os estudos das ondas gravitacionais. Outra coisa bastante interessante foi a detecção indireta de ondas gravitacionais, porque geralmente se fala na detecção direta que aconteceu lá em 2015, mas houve também uma detecção indireta. E essa detecção ocorreu por Joseph Taylor e Russell Hulse.
os dois estudavam estrelas binárias de nêutrons, ou seja, eram duas estrelas de nêutrons, uma orbitava a outra, e uma dessas estrelas era um pulsar. Então a gente tinha duas estrelas de nêutron, uma normal ali, sem emitir aqueles pulsos, e a outra era um pulsar. E eles observavam essas estrelas a partir do radiotelescópio de Arecibo, que está aqui a foto. Infelizmente, esse radiotelescópio ele colapsou no ano passado. Né? No final do ano passado, todo esse prato aqui se quebrou, ele começou a colapsar essa estrutura de baixo primeiro, e depois essa estrutura aqui de cima caiu sobre o prato, então ele não está em funcionamento mais. Mas lá na década de 70, eles observavam, então, esse sistema binário de estrelas de nêutrons com esse radiotelescópio. E aí eles conseguiam saber muito bem qual era a rotação de uma dessas estrelas de nêutron. E a partir dessa rotação dessas estrelas de nêutron, né, eles sabiam também, né, com 14 casas de precisão. Aqui está o tanto, né, de tempo que ela rotacionava por segundo. Eu não vou falar esse número inteiro aqui, mas para simplificar, esse pulsar ele rotacionava 0,06, ele rotacionava, né, a cada 0,06 segundos, ou seja, muito mais de uma vez por segundo, esse pulsar aqui ele rotacionava. E aí, a partir das variações desse número aqui, eles conseguiam saber o período orbital, né, dessas estrelas, porque uma estava orbitando a outra. E aí, isso foi o Russell Hulse que conseguiu obter. E aí, o Taylor, ele continuou averiguando esses números, ele continuou estudando, ele continuou sua pesquisa. E foi aprofundando cada vez mais e percebeu que o período orbital dessas estrelas estava diminuindo. E era exatamente a taxa que a relatividade geral previa. Ou seja, elas estavam ficando cada vez mais próximas, né? O período orbital delas estava diminuindo. E aí, por que é importante dizer que era exatamente a taxa que a relatividade geral previa? Porque essa diminuição no período orbital era justamente causado pela perda de energia a partir de ondas gravitacionais. Então, esse episódio aqui na história é considerado a primeira detecção de ondas gravitacionais, só que aí de forma indireta. Né? Então, inclusive, eles receberam um Nobel depois. Aí aqui eu trouxe, né, é o mesmo vídeo de antes, mas para representar agora o que eu acabei de falar, né? Então, uma estrela estava orbitando a outra, elas começaram a perder energia a partir da emissão de ondas gravitacionais, então elas vão ficando cada vez mais próximas, até que, em algum momento, elas vão se unir, né? Elas vão se fundir e formar uma estrela só. Né? Então, é isso que vai acontecendo com esses corpos muito massivos que orbitam um ao outro e que emitem energia a partir dessas ondas gravitacionais. Né? Eles acabam perdendo energia, né? Então, agora a gente tem mais um ponto aqui na nossa linha do tempo. Então, na década de 60 se chegou a essa conclusão teórica. Na década de 70, a gente teve o Russell e o Taylor chegando nessa detecção indireta de ondas gravitacionais, né? E aí, inclusive, eles foram laureados pelo Nobel, né? Em 1993, eles receberam o Prêmio Nobel de Física pela descoberta de um tipo diferente, né? Um novo tipo de pulsar, e também pelas oportunidades que eles conseguiram abrir no campo da gravitação, né? Dos estudos da gravitação. Então, eles foram laureados pelo Nobel. E aí, a comunidade científica, né, começou a pensar em detectores que pudessem detectar essas ondas gravitacionais de forma direta. Uma das primeiras pessoas a pensar sobre isso foi o Joseph Weber, né, que inclusive está aqui nessa foto, e com o seu detector que ele desenvolveu. No que consistia esse detector? Bom, era um cilindro de alumínio que tinha 1,5 metros, né, ou seja, 1,5 metro de comprimento e 1 metro de diâmetro. E aqui no meio desse cilindro de alumínio eram posicionados cristais piezoelétricos. Esses cristais, na menor deformação, na menor perturbação que tinham, eles acabavam gerando ali uma tensão elétrica passível de ser detectada. Então, eles pegavam, né, esse tubo aqui com esses cristais piezoelétricos, penduravam por uma haste, né, eles colocavam uma haste bem fininha aqui no meio e colocavam em uma câmara totalmente isolada, inclusive a vácuo, para evitar qualquer contaminação, né, de ruído terrestre. E aí, o que acontecia? Quando passasse uma onda gravitacional ali por aquela região, passasse ali, né, por esse tubo, ia deformar o tubo, que ia perturbar os cristais piezoelétricos, que ia gerar uma tensão elétrica, e a gente ia conseguir, então, detectar uma onda gravitacional. Pelo menos isso foi idealizado pelo Weber, né? Infelizmente, isso nunca foi... eles nunca conseguiram fazer a detecção de ondas gravitacionais com esse aparelho, mas foi um importante marco também, novamente, no estudo das ondas gravitacionais. Então, né, para resumir, a gente tinha ali a energia das ondas gravitacionais,
que era transformada em energia mecânica de oscilação daquele tubo e que acionava os cristais piezoelétricos que a gente conseguia detectar a partir de uma tensão elétrica ali que surgia no sistema, né? Então a gente tem mais um marco, né? Essa detecção, esse desenvolvimento de detectores para fazer detecção direta de ondas gravitacionais. Aqui a gente tem novamente o Weber, né? E lá atrás essa cápsula que eles colocavam aquele cilindro ali para que ele ficasse totalmente isolado do ambiente, né? E aí também ao longo da década de 70 e dos outros anos começaram a ser desenvolvidos outros detectores, mas partindo do mesmo princípio, né? Ali as ondas gravitacionais iriam fazer oscilar alguma coisa, no caso essa coisa aqui seria uma esfera, que iria acionar equipamentos elétricos e a gente detectaria uma onda gravitacional. Então, a partir da década de 70 também foi instalado numa universidade lá na Alemanha um detector assim em formato de esfera para tentar detectar essas ondas gravitacionais. E aqui no Brasil, em 2000, foi desenvolvido também um detector que chamava Schemberg, né, o detector Schemberg. Ele funcionou de 2000 até 2015 lá no Instituto de Física da USP, mas ele foi desmontado, infelizmente. Agora ele está parado no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e possivelmente ele vai voltar a atuar, né, nessa busca por ondas gravitacionais, mas por enquanto ainda não se tem previsão. E aí se chama Schemberg em homenagem a Mário Schemberg, que foi um físico brasileiro muito, muito importante, né, para a história da ciência aqui no Brasil. E aí por isso que eles fizeram essa homenagem. Mas tanto o detector aqui do Brasil quanto aquele que foi instalado na universidade na Alemanha, que tinham esse mesmo formato, eles não conseguiram detectar ondas gravitacionais também. E aí, a gente adiciona mais um ponto na nossa linha do tempo, né? Que foram esses diferentes equipamentos desenvolvidos para tentar detectar essas ondas gravitacionais, porque se tinha convicção teórica da existência delas, mas ainda, né? E aí se tinha também uma detecção indireta de ondas gravitacionais, mas ainda não se tinha detectado elas diretamente. E foi aí que também, na década de 70, até coloquei aqui, né? Que a década de 70 foi movimentada, porque surgiu muita coisa ali nesse âmbito da pesquisa em ondas gravitacionais. Eles também começaram a pensar nos interferômetros para detectar ondas gravitacionais. Os interferômetros são equipamentos já conhecidos há bastante tempo, desde o século XIX. Né? Eles são bastante importantes no cenário da história da ciência, porque foi com eles que vários cientistas tentaram detectar o éter, né, que seria aquela substância que estaria no espaço e tal, mas que não conseguiu detectar nada, porque hoje em dia a gente acredita, inclusive, que não existe éter no espaço, né? E aqui a gente tem, então, um interferômetro do estilo Michelson-Morley, que geralmente, de fato, era o que eles tentavam utilizar lá para detectar o éter. E aí, o que a gente utiliza hoje para detectar as ondas gravitacionais é o mesmo modelo, basicamente. Né? Aqui é um modelo simplificado que eu trouxe só para explicar certinho, mas depois a gente vai ver uma animação dos grandes interferômetros que são utilizados, que são bem maiores e os feixes de luz eles acabam batendo nos espelhos mais de uma vez, né? Acabam sendo refletidos pelos espelhos mais de uma vez. Mas aqui esse sistema que eu vou mostrar para vocês é simplificado e já dá para ter uma ideia de como que eles funcionam. Então tem 5 partes básicas, né? A fonte de luz, o espelho 1 e o espelho 2, um espelho semi-transparente e um anteparo. A fonte de luz, então, ela vai emitir o nosso laser ali, e esse laser ele vai passar por um espelho semi-transparente. Esse espelho ele deixa que 50% da luz passe para o outro lado e 50% da luz seja refletida. Aí essa luz que foi refletida aqui vai no espelho 1, esse espelho é totalmente reflexivo, né? Então essa luz vai ser refletida e vai voltar aqui para o espelho semi-transparente. A mesma coisa vai acontecer no espelho 2, né? A luz vai passar aqui no espelho semi-transparente, vai ser refletida pelo espelho 2 e vai voltar para o espelho semi-transparente. Nesse ponto, os feixes eles se encontram e vêm aqui para esse anteparo. E aí é importante que os cientistas, né, os estudiosos que utilizam esse equipamento, saibam exatamente a figura que se forma aqui nesse anteparo, porque é o que eles vão ter como parâmetro para saber se eles detectaram ou não uma onda gravitacional. Né? Então, por exemplo, em alguns locais eles utilizam a fase de π ou de 180, ou seja, eles vão ter uma interferência destrutiva. Então, essa onda aqui vai anular essa outra onda desse feixe de luz. E aí a gente não vai ter luz aqui. Então, qualquer interferência nos espelhos, qualquer modificação que a gente tiver aqui nos espelhos, vai fazer aparecer luz. Então, por exemplo, se passasse ali uma onda gravitacional que tivesse um certo ângulo ali, que fizesse com que o espaço contraísse mais no sentido aqui do espelho 2,
Então, o caminho aqui que esse feixe ia percorrer ia ser diferente e ia aparecer luz ali. Só que, claro, né, não necessariamente precisa ser uma interferência destrutiva, eles podem ter luz aqui aparecendo, mas aí a gente ia ter uma variação nessa intensidade da luz que ia ter aqui nesse anteparo, né, quando passasse uma onda gravitacional, por exemplo. Então, basicamente, né, a forma de detecção de ondas gravitacionais com interferômetro se baseia na variação aqui desse padrão formado nesse anteparo, né? Então, a gente entrou na era dos interferômetros, porque começou a se perceber que são os equipamentos mais promissores para conseguir detectar as ondas gravitacionais. Então, um dos mais conhecidos, né, é o LIGO, que fica nos Estados Unidos, fica em 2 estados dos Estados Unidos, na Louisiana e em Washington. O braço dos espelhos desses interferômetros do LIGO nos Estados Unidos tem 4 quilômetros, ou seja, a distância da fonte de luz até o espelho 2. E aí aqui, não, desculpa, a distância do espelho semitransparente até o espelho 2 e do espelho semitransparente até o espelho 1 tem 4 quilômetros, né, que formam um L, assim, de 4 quilômetros. Então, são braços bem grandes mesmo, para que a gente consiga detectar o menor movimento que seja. Aí também tem outro LIGO sendo construído na Índia. Esse na Índia ainda não está pronto e os braços vão ter 3 quilômetros. A gente tem o Virgo na Itália, que tem 3 quilômetros e faz parte da mesma colaboração, né? O LIGO e Virgo são uma colaboração. Na Alemanha a gente também tem um que se chama GEL 600, são todos interferômetros no caso, né? O GEL 600 tem 600 metros de braço. E o Kagra no Japão, que é bem especial, ele tem 3 quilômetros de braço também, mas ele fica subterrâneo, porque ele fica numa mina, então acaba ficando isolado de alguns fluidos terrestres, né? E também os espelhos, eles são resfriados, né? Então isso tudo ajuda na precisão desses aparelhos, desses equipamentos. Mas então tá, a gente tem todos esses equipamentos para tentar detectar as ondas gravitacionais, mas da onde que elas vêm? Bom, primeiro se pensou em fontes artificiais. E de onde viriam essas fontes artificiais? De bombas de hidrogênio, de bombas atômicas. Né? Se tentou detectar já ondas gravitacionais provenientes da explosão dessas bombas. Mas isso não é bom por 2 motivos, né? Primeiro que nunca foi detectado. E segundo que a gente não vai ficar explodindo esse tipo de bomba só para tentar detectar ondas gravitacionais, né? Os prejuízos que a gente tem com esse tipo de teste são muito onerosos. Então, essa é uma coisa que, assim, a gente poderia descartar, né? A gente tem tanta fonte no universo de ondas gravitacionais, a gente não precisa ficar explodindo esse tipo de bomba aqui na nossa Terra para tentar detectar essas ondas gravitacionais, né? Então, além de nunca ter sido detectado, não é uma boa forma de tentar procurar ondas gravitacionais a partir desse método. E aí a gente tem, como eu disse, as ondas, as fontes, né, naturais do nosso universo. Eu coloquei algumas aqui, são mais, né? Na verdade, toda oscilação que a gente faz no universo, oscilação de um corpo que tem a massa, gera essas ondas gravitacionais. Só que elas são muito sutis. Então aqui eu coloquei as principais que a gente conseguiria observar com os nossos detectores. E percebam que são eventos bastante extremos. Como, por exemplo, sistemas binários massivos. O que são isso? O que são esses sistemas, né? São sistemas de estrelas de nêutrons, por exemplo, binários, né? 2 estrelas de nêutrons, uma orbitando a outra. Ou 2 buracos negros, um orbitando o outro. Ou um buraco negro e uma estrela de nêutrons orbitando o outro. Né? Então, esses sistemas eles acabam sendo muito massivos e conseguem propagar muitas ondas gravitacionais. O segundo seriam sistemas de estrelas massivas, aquelas estrelas que são muito maiores que o Sol. Mas, mesmo assim, é um pouco difícil a gente observar, porque, por mais massivo que seja, os nossos detectores ainda não são tão sensíveis a ponto de conseguir detectar ondas gravitacionais provenientes desses tipos de sistemas. Aí as supernovas, né, que são as explosões dos finais das estrelas também, são eventos bem extremos e que geram bastante ondas gravitacionais. E buracos negros em oscilação, né, quando algum objeto se aproxima do buraco negro, que ele acaba tragando esse objeto, ou seja, quando ele passa do horizonte de eventos, ele acaba, esse buraco negro, ele acaba oscilando ali, e aí com essa oscilação também a propagação de ondas gravitacionais, então também é mais uma fonte de ondas gravitacionais. E aí, então, a gente teve a detecção em 14 de setembro de 2015, lá no LIGO, né? Foi no LIGO dos Estados Unidos. O LIGO dos 2 estados, tanto a Louisiana quanto de Washington, conseguiu detectar essas ondas gravitacionais em 2015. E aqui eu trouxe uma imagem que mostra os braços desse interferômetro.
e a gente consegue perceber que ele, de fato, é bem grande. E outra coisa interessante de observar é que ele fica bem isolado. Por que que ele fica bem isolado, né? Percebam que não existe nada muito perto aqui dele. Justamente para evitar oscilações terrestres causadas por humanos ou pela própria Terra, né? Mas que fique longe de cidades, que pelo menos a gente consegue evitar. Né? Então, por exemplo, isso evita que a gente crie um falso positivo, né? Ah, então a gente teve uma vibração aqui, então detectamos ondas gravitacionais. Mas, na verdade, sei lá, era um caminhão passando numa avenida. Então, justamente por isso que eles deixam esses detectores, esses interferômetros, bem isolados. E aí aqui eu trouxe algumas curiosidades sobre esse sinal, né? Ele foi detectado primeiramente na Louisiana e 7 milissegundos depois ele chegou em Washington, né? Ele teve essa diferença de tempo aí para ser detectado em um e em outro LIGO. O sinal ele durou 0,2 segundos. Ele foi muito breve. E aí pegou os pesquisadores de surpresa, porque o LIGO ele só entraria em pleno funcionamento no dia 18 de setembro de 2015. E eles ligaram no dia 14 de setembro para fazer um teste, né? E aí eles acabaram detectando essa onda gravitacional. E por isso que eles demoraram mais de um mês, né? Que eles ficaram fazendo análise desse sinal por mais de um mês para descartar qualquer sinal, qualquer ruído terrestre, né? Qualquer ruído causado por eles mesmos, para confirmar que era uma onda gravitacional, né? Então eles demoraram aí praticamente um mês para fazer análise desses dados. E aí esse sinal, que foi o primeiro, ficou conhecido como GW 150914, né? Que é Gravitational Wave 15 de 2015, 9 de setembro, né? 9 faz referência ao mês de setembro, e 14 é o dia 14, né? Então, por isso que ele recebeu esse nome. Então, essa foi a primeira detecção de ondas gravitacionais que ocorreu lá no LIGO. Aqui eu trouxe uma animação, né, do próprio LIGO para mostrar para vocês como que funciona mais ou menos. Vocês vão perceber que é de fato um sistema um pouco mais complicado do que aquele interferômetro que eu mostrei antes, mas segue mais ou menos a mesma lógica. Aqui dentro está o sistema operacional dele, onde existe a fonte de luz e aquele espelho semi-transparente. Aqui vai mostrar a fonte de luz, ó. Já passou por vários espelhos ali dentro mesmo. Isso aqui ele nem saiu para os braços ainda, é dentro da própria cabine de comando, vamos dizer assim, do LIGO. Ó, agora que ele vai passar no espelho que separa os feixes, ó, separou. Aqui é a parte onde está o espelho semi-transparente. Agora que os feixes vão para o braço, ó. E percebam que eles vão e voltam mais de uma vez, ó, até eles ficarem intensos o suficiente. Agora vai mostrar esse feixe batendo no espelho 2 aqui, digamos, né? Aquele espelho que reflete toda a luz, e vai voltar lá dentro naquela cabine de comando. E aí, então, essa parte aqui vai receber de novo os feixes, ó, aqui no espelho semi-transparente, e vai jogar aqui para um local onde tem um detector. Um detector, né? Um fotossensor. E aí, a partir daqui, ó, agora eles vão simular uma onda gravitacional. Ó. Percebam que, claro, isso aqui é muito exagerado, né? Mas é como se essa onda gravitacional estivesse mudando ali o tamanho dos braços, porque ela está fazendo com que o espaço se contraia. E aí, aqui a gente tem a diferença no sinal. Ó. Antes, que seria uma coisa constante, a gente tem essa diferença de sinal. E aqui mostra o porquê dessa onda gravitacional, né? Que a gente chama de coalescência de um buraco negro. Até vou voltar aqui. Ou seja, o que é a coalescência de um buraco negro? São dois buracos negros que começam a orbitar com órbitas cada vez menores um no outro, e chega um momento que eles se fundem. Né? Então, essa aqui foi uma animação feita pelo próprio LIGO, mostrando tanto o instrumental deles, quanto o porquê que eles conseguiram observar essas ondas gravitacionais lá em 2015. Aqui eu trouxe de novo aquela imagem, né, dos buracos negros. É uma representação gráfica, né? A gente não consegue observar isso. E aí, os parâmetros que se chegou, né, a partir da análise de dados, é que um desses buracos negros tinha 36 massas solares, ou seja, 36 vezes a massa do nosso Sol, e o outro tinha 42 massas solares. 42 massas solares, que significa 42 vezes a massa do nosso Sol. E aí, quando eles se fundiram, o buraco negro resultante tinha 62 massas solares. Então, se estima que cerca de 3 massas solares foram liberadas em forma de energia, né, a partir das ondas gravitacionais. Então, é uma quantidade de energia muito grande. Por isso que a gente conseguiu capturar, né, conseguiu detectar essas ondas gravitacionais aqui na Terra. Porque se não for um evento extremo assim, a gente não consegue observar ainda, porque os nossos detectores, eles são muito bons, são bastante sensíveis, mas ainda não a ponto de conseguir observar a partir das ondas gravitacionais eventos mais tênues, né? E aí isso rendeu Nobel, né? Imagina se não ia render o Nobel.
Então, as ondas gravitacionais foram detectadas em 2015. E em 2017, então, alguns das pessoas, né, que trabalharam para essa colaboração do LIGO receberam o Nobel. Aqui estão os 3 homens que receberam: o Wills, o Barish e o Kip Thorne. O Kip Thorne, inclusive, ele trabalhou junto naquele filme do Interestelar, né? Ele não era um dos atores, mas ele ajudou no desenvolvimento ali da parte mais técnica de como eles iriam representar e o que eles iriam falar sobre o buraco negro que aparece naquele filme, né? Então, talvez alguns de vocês até já conheçam o Kip Thorne. Aqui tem a justificativa do Nobel, né? Pelas contribuições que eles deram, né, para o LIGO, contribuições que foram decisivas, e também pela observação de ondas gravitacionais. E hoje, e o futuro, então, né? Como que está esse estudo de ondas gravitacionais depois da detecção que a gente teve lá em 2015? Bom, hoje, mais de 6 detecções já foram feitas, detecções diretas, né? Então, a gente já conseguiu observar mais fenômenos utilizando as ondas gravitacionais, e o que é bastante importante. Tanto porque a gente consegue confirmar que elas existem, quanto para a astronomia chamada, né? A gente chama de astronomia multimensageira. O que é isso? Bom, em toda a história da ciência, até tempos bem recentes, eu diria assim uns 30 anos, a gente dependia diretamente da radiação para estudar os astros e os fenômenos do nosso universo. Ou seja, a gente dependia da radiação que eles emitiam, fosse no visível, em rádio, em infravermelho, enfim. A gente dependia daquelas ondas que estão no espectro eletromagnético para conseguir estudar esses astros. E agora, com essas inovações, a gente está conseguindo observar, inclusive, por exemplo, a emissão de ondas gravitacionais, que não é um tipo de radiação, né, eletromagnética, que está no espectro eletromagnético, mas é um tipo de emissão muito importante, porque tem alguns fenômenos que de fato não emitem essas radiações eletromagnéticas, como por exemplo os buracos negros. Então a gente consegue estudar muitos outros detalhes desses buracos negros a partir das ondas gravitacionais, né? Então é muito importante para a astrofísica e para a cosmologia esse estudo das ondas gravitacionais, porque nos abre outras portas de estudo, né, para a gente conseguir chegar em outras características dos astros que a gente não tinha chegado até o momento. E aí, uma coisa para o futuro que a gente está aguardando ansiosamente é a construção do LISA. Né? O LISA será um interferômetro que vai ficar no espaço. Né? E aí é uma colaboração entre a NASA e a ESA, e vai ter 3 espaçonaves, né? E aí essas 3 espaçonaves aqui, elas vão formar um triângulo equilátero, e cada lado do triângulo vai ter 5 milhões de quilômetros. Então vai ser um interferômetro muito grande. E aí, por ficar no espaço, claro, né, é justamente porque eles estão no espaço que vai permitir que eles tenham esse tamanho todo, e também vai evitar que a gente tenha esses ruídos terrestres que poderiam atrapalhar na detecção das ondas gravitacionais. E aí se espera que a gente consiga observar as ondas gravitacionais geradas lá no Big Bang, porque elas estão em toda parte, só que elas são tão sutis que a gente não consegue detectar. É como se for, né, espera-se que, por exemplo, quando a gente monte esse interferômetro e coloque ele para funcionar, a gente ouça um ruído. Esse ruído que vai ter nesse interferômetro será justamente essas ondas gravitacionais que são remanescentes lá do Big Bang. Então, as ondas gravitacionais, elas não vão auxiliar somente na astronomia observacional, como também na própria cosmologia, ajudando a gente a corroborar ou não algumas das teorias. Então, vamos aguardar ansiosamente a construção do LISA. E aí, aqui estão as minhas referências, que eu utilizei o capítulo de um livro, que é do Aguiar. Ele é um professor lá do INPE. Inclusive, ele foi uma das principais pessoas que ajudou no desenvolvimento daquele detector de ondas gravitacionais aqui do Brasil, o Schemberg, né? Então, é um capítulo bastante interessante, ele está disponível na internet. E eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link desse capítulo do livro que eu utilizei. Lá tem outras imagens, outras informações bastante interessantes. Eu vou deixar aqui na descrição também algumas sugestões para vocês de vídeos sobre relatividade geral, sobre o Einstein, que a gente já tem aqui no nosso canal, sobre buracos negros também. Vou deixar lá. E aí, se vocês tiverem interesse sobre esse assunto, podem acessar esses vídeos também. Então, era isso por hoje, pessoal. Eu queria agradecer ao professor da disciplina também, o professor Israel Miller, pelo auxílio para desenvolver esses materiais. E até a próxima.